Então, eu queria, primeiramente, agradecer essa oportunidade de falar de um tema tão importante, que eu vejo que todo mundo aqui citou: capacitação, treinamento, pessoas. E a gente vem reforçar aqui no Grupo São Martinho a nossa dedicação, né, o tema, essa relevância desse tema para a gente também, né? A palestra aqui, eu vou falar para vocês aqui um pouco de treinamento virtual em operadores de caldeira. Opa. Estou meio... Bom, uma breve apresentação aqui. Minha formação, Eduardo Almeida, né? Eu estou 18 anos aqui na Santa Cruz, São Martinho. Voltei aqui, estou meio atrapalhado aqui no verdinho. Aqui. Bom, aqui o Guilherme já falou um pouco, né, da Santa Cruz, da São Martinho como um todo. O que eu vou frisar aqui, né, a importância desse número aqui, né, 12.500 pessoas é o nosso quadro de colaboradores na unidade, né, das 4 unidades. E frisar, então, novamente a importância dessa condição. A gente está falando da capacitação de pessoas, né? Então, é um público muito grande, operações que a gente sabe de grandes riscos. Então, mais uma vez, a relevância aí da gente falar desse tema, né? Aqui um pouco só do sumário. Então, a apresentação aqui a gente já falou um pouco. O empoderamento aqui da capacitação operacional, acho que esse é o tema principal aqui, que nos abriu outras oportunidades e que nos gerou essa oportunidade de mostrar esse case aqui para vocês hoje. Como é a tradicional a capacitação operacional na unidade hoje, né? Falar um pouquinho como que funciona, que é bem parecida aí nas demais empresas também. A POC, né? A cereja do bolo aqui, o que gerou aqui a nossa POC e os próximos passos aqui que a gente vai estar falando um pouquinho para vocês. E para falar aqui agora, começar o trabalho, né, a nossa conversa aqui, vem essa situação, né? Como nós estamos preparando hoje para a indústria do amanhã? Acho que é o grande tema, é o grande ponto que a gente coloca aqui nesse momento, né? E aqui eu começo colocando esse quadro, né? Eu coloquei aqui Santa Cruz aqui, né? Mas eu acredito aqui que todo mundo aqui vive um alto nível, né, de situações e iniciativas no dia a dia, na rotina, isso. Então, acho que daria até para triplicar essa quantidade de iniciativas aqui, que todo mundo se envolve e está no dia a dia sendo desafiado a entender, a trabalhar um pouco sobre essas iniciativas, né? E aqui eu tento fazer uma relação aqui da nossa operação, do estratégico até o operacional, dizendo o seguinte, né? Todo mundo, todos nós, né, da companhia, estamos envolvidos nisso aqui tudo. Então, isso é fato. Todo mundo tem uma conexão, tem um engajamento, tem uma necessidade de entendimento de estar envolvido nessas iniciativas. E aí eu queria trazer aqui para a base da operação, onde a gente tem nossos líderes, né, nossos operadores, como que esse líder, essa operação, ela está enxergando essas iniciativas. Como que isso está, como foi falado pelo Guilherme aqui, em alguns momentos, como que o operador com tanta coisa, como que o líder com tanta situação acontecendo, qual é a visão dele? É essa visão aqui. Isso aqui tudo se relacionando, porém, às vezes, sem uma ordem de prioridade, porém, algumas definições talvez não bem claras, concorrências de demandas. Então, é nessa forma que ele se enxerga, né, que a gente vê a operação. Mas dá para a gente melhorar um pouquinho mais essa visão, colocando ele lá, a operação lá no meio. Então, a gente fica um pouco mais perto, mas ainda mesmo assim, ainda falta alguma conexão para a gente ter um direcionamento. E aí, se a gente for mais um pouco dentro disso, na verdade, essa é a realidade. A nossa operação, às vezes, o nosso líder, a pessoa que está na base da operação, ela está caminhando desse jeito aqui. Quem puxa de um lado, né, o Guilherme falou agora, o gel de automação chega, pede uma coisa, o gel de processo chega, pede outra, o diretor está ali na outra, o gerente na outra, e a base operacional ela está dessa forma aqui. Então, essa é a visão que a gente
entende, né, e tem a necessidade de se entender sobre isso mesmo. É essa forma aqui que acontece. E aí, a gente sentiu a primeira situação aqui para a gente puxar o tema da capacitação. A gente pensou assim: a gente tem que organizar isso primeiro para começar a pensar em qualquer coisa. Não dá para pensar em nada com aquela visão anterior ali, né? Porque onde acontecem as coisas é na operação. Então a gente precisa reorganizar isso. Então a gente pensou e fizemos um trabalho, né, bem grande aqui, da unidade inteira, várias pessoas trabalhando junto, de a gente reorganizar essas iniciativas. Como que a gente pensou nisso? Estabelecer um fluxo, as ferramentas, as iniciativas em cada, a gente chama aqui de estações, né, de uma forma que a gente consiga fazer as conexões em cada uma dessas ferramentas, dessa forma, e que a gente consiga ter a entrega de cada uma delas na maior efetividade dessas ferramentas, né? Foi aí, então, que a gente trouxe, né, essa visão de um local onde a gente chama hoje de espaço excelência, onde a gente tem todas as nossas unidades e todos os processos produtivos hoje da indústria e também da agrícola, a gente chama de espaço excelência. Por que espaço excelência? É porque é onde todas as ferramentas, todas as iniciativas da companhia, elas estão integradas dentro desse local. Como falado, um ambiente preparado, organizado, de qual forma que a operação, a liderança, a gestão, ela possa ter a visão de todas aquelas iniciativas, como que elas estão acontecendo, né? Então, ele proporciona... Opa, desculpa, vou voltar aqui. Ele nos proporciona uma visão de todas as ferramentas, né? Então, ele é um fluxo, como eu mostrei ali para vocês ali anteriormente. São estações de trabalho, né, onde tem o link das ferramentas que são colocadas em conexões dentro desse local, né, que o objetivo principal disso é nos trazer uma operação segura, né? Aqui a gente faz um nexo aqui, que se a gente tem boas operações estabilizadas, operações que entregam seus resultados, a gente tem segurança junto com isso, né? Então, se a gente também tem segurança, a gente também tem resultados de eficiência, de produção, as metas são cumpridas, né? E aqui eu trouxe para vocês só um vídeo bem rápido disso na prática lá na unidade. Acho que está faltando som. Som? Ah. Voltar? Então, esse local, né, essa área que a gente construiu, essa unificação das ferramentas, esse método que a gente colocou, nada mais ele veio para quê? Para trazer um empoderamento da operação. Então, que realmente que a operação, que a liderança, ela esteja cumprindo o seu objetivo no dia a dia com os recursos necessários para poder entregar os resultados no final do dia, né? Então, a grande palavra aqui, né, é esse empoderamento, né? Então, a gente veio com isso aqui hoje, a gente conseguiu literalmente entregar esse empoderamento para a operação, para que eles tenham condições de fazer as entregas que a gente solicita, que a empresa precisa que seja entregue. Isso estabelecendo uma situação de ferramenta, de confiança e de autonomia, né? Mas aí, aqui eu começo a entrar um pouquinho já no case que a gente vai começar a falar. Nesse trabalho que a gente fez, que a gente estudou, uma das estações de trabalho, que é a estação número 6, ela trata de riscos
de pessoas e treinamentos. Então a gente começou a entender a necessidade de ter algumas coisas a mais do que já se existiam e coisas que já existiam que não estavam conectadas, que não chegavam onde deveriam chegar, né? Então tinha aquela situação, treinamento é do RH. Qual parte é dele? O que é dele? Qual é o contexto que ele tem inserido na questão do treinamento, né? Qual o papel da liderança? Qual o papel do próprio colaborador sobre o treinamento? Então a gente começou a fazer algumas perguntas, né? E aí a gente começou a tentar responder elas, né? Juntando a empoderamento com capacitação, a gente já começou a enxergar algumas situações aqui interessantes, né? Ferramenta, estabelecer uma confiança, autonomia, o conhecimento, dar uma olhada nas habilidades, no conhecimento que a gente tinha adquirido ou que a gente não estava sendo explorado no momento, e o desenvolvimento. E a gente chegou numa conclusão que a soma dessas duas situações, elas nos trariam processos mais bem estabilizados, que ele nos traria processos mais seguros. Então a gente começou a entender e falar, pô, a gente está num caminho legal, né? A gente já começou a se entender o contexto, qual o tamanho do nosso problema. E aí a gente começou então a entender literalmente o processo de capacitação. Então a gente começou a ter essa visão, como é o processo hoje, né? Não é segredo para ninguém, né? Isso aqui, na maioria das empresas, ela é dessa forma. Então ele se inicia numa integração. Opa, desculpa aqui. Ela inicia numa integração, que nada mais é o conhecimento das políticas, dos deveres, da organização, de como ela funciona. Aqui, já mais um pouco mais a fundo, qualquer operação, ela provavelmente deve ter uma NR normativa que condiciona essa operação. O foco nosso aqui, treinamento operacional, que normalmente são as ITs, os PRs, os manuais, né, que é o que a gente tem hoje na maioria das situações. Quando tem uma prova avaliativa, para poder ter uma análise de eficácia sobre o que foi passado, aqui é um ponto muito importante, né, que eu vou falar um pouquinho aqui na frente, queria lembrar sobre esse tema aqui um pouquinho mais à frente. E a jornada continua com uma prática, com uma supervisão. Então, acho que todo mundo aqui ou já passou uma situação de aprender com alguém. Eu, pelo menos, posso dar depoimento que sempre foi assim, até os meus 18 anos na empresa, sempre alguém me ensinando e junto comigo para poder evoluir para o próximo passo. Então, esse aqui é o modo tradicional. É assim que a gente vê, é assim que funciona na maioria das situações. E aí a gente começou a dar um foco um pouquinho mais no treinamento operacional. Vamos entender naquele contexto que eu falei ali do treinamento operacional. Como que isso estava acontecendo. E a gente temos já boas práticas feitas, inclusive que a gente já era reconhecido por essas situações. Então, empresas vão na Santa Cruz, na São Martinho, e vão lá ver situações que a gente está fazendo, né? Que é, né, aqui nesse exemplo que eu trouxe, que é uma avaliação de eficácia, onde a gente tem a sigla aqui, o DTO, né, que é o Diagnóstico do Trabalho Operacional, que parece muito simples, mas um líder da nossa unidade hoje, ele tem um cronograma de avaliação de eficácia. Então, ele tem um cronograma onde tem procedimentos que levam segurança, qualidade ao meio ambiente, que ele tem que ir lá no campo, verificar se está sendo feito, se está sendo cumprido, não somente para vigiar as pessoas, que é o primeiro momento, é o que parece, né? Mas para fazer o resultado, para ver se a gente não tem que rodar um novo PDCA, né, dentro desse SDCA definido. E, estritamente, isso aqui não dá para atribuir uma responsabilidade diferente para a liderança, porque é eles que estão lá, é o que estão fazendo as coisas acontecerem, então é eles que têm que ter essa visão, né? E isso gera um novo ciclo de uma aprovação ou uma necessidade de a gente mudar um procedimento, ou inserir um treinamento, mudar alguma operação. Então, basicamente, é isso que a gente faz hoje na nossa rotina. Bem, e aí a gente começou a entender os pontos de atenção que a gente tinha nessa jornada.
né? Então a gente começou a olhar e falar, opa, peraí, vamos dar uma olhada e vamos entender quais são os problemas. E começamos a listar esses problemas. Aqui estão alguns deles. Uma rampa, me confundindo toda hora com o botãozinho aqui. Uma rampa de aprendizagem, a gente entendeu que sim, que ela levava tempo para chegar onde a gente queria, e a velocidade do dia hoje a gente sabe como que é, né? Então a gente entendeu que a gente tinha um probleminha administrado, mas se a gente precisasse dar uma acelerada, isso seria um problema. A experiência prática, ela estava baseada muito em procedimento operacional, né? No documento, no papel, numa apresentação, em situações que eram procedimentais mesmo. Riscos durante a prática. Então, aqui a gente começou a pensar, tá, eu vou para a prática como? Se acontecer alguma coisa lá que não foi o que eu entendi, como que a gente sai dessa, né? E aqui, destacar o último item aqui desses, é a intolerância a falhas. Então, eu vou para uma operação, quase sou obrigado a acertar 100% do tempo, porque o erro me vai trazer uma consequência. E aí a gente fez uma analogia, um pensamento nisso, em perda de produto. Baixa eficiência, um saco a menos de açúcar, 1 litro a menos de etanol, um saco de levedura. E aí veio o start. Mas e se for uma situação de um procedimento de emergência? Eu posso errar? O que pode acontecer? Então, veio na gente esse momento, esse tema, né? Vamos tratar segurança nesse primeiro momento, porque a gente pode ter pessoas que não estão bem preparadas numa operação de emergência. Então, a gente começou a pensar nisso aqui. Bom, entendendo isso, a gente foi buscar uma ajuda, fomos fazer algumas pesquisas para entender como a gente deveria seguir os próximos passos. E aqui está até aqui a fonte, né, onde a gente pegou esse material. A gente viu que quanto mais interativo o método de aprendizagem, o índice de retenção dessa pessoa, ele era bem maior, né? E a gente olhou aqui, falei até agora aqui várias situações, aonde a gente está na maioria das situações? Na leitura, né? Que é onde aquele básico que eu falei ali, é onde a gente tem a formação das pessoas. E aí a gente começou a fazer de novo, nossa, e vamos tentar, vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar as pessoas mais novas, vamos fazer um teste, vamos lá no campo, vamos perguntar, né? Alguma situação, às vezes a pessoa acabou, está com o procedimento na mão, fez hoje o treinamento, aí você vai perguntar, não lembra da linha, não lembra do título. Então esse é um fato que começou a deixar a gente mais preocupado ainda, né? Mas importante que a gente já começou a ter uma visão aqui de como o caminho que a gente deveria seguir para algum método interativo, alguma situação. E aí, o final dessa pesquisa, ela já trouxe para a gente uma luz bem grande no final do túnel, que é uma situação de que a experiencial ela era 75% de retenção desse conhecimento. Nesse momento, a gente já começou a falar, opa, agora acho que está na nossa mão aqui começar a fazer alguma coisa diferente, começar a entender o caminho que a gente ia levar. E aí a gente começou a fazer alguns cenários, né? Então aqui eu trouxe para vocês aqui 2 situações reais, né? Aqui eu não sei porque não está funcionando, mas ele é um simulador virtual, né? De habilitação de CNH. Então aqui uma pessoa, hoje provavelmente aqui, né? Pode ter tido alguém que já tirou sua CNH num simulador virtual. Isso já é uma tecnologia disponível, isso já é realidade, isso já está, né? Concorrência hoje entre, vou falar autoescolas, né? Mas era sempre de formação de condutores hoje, né? E aí a gente foi dar uma olhadinha e olhamos aqui um videogame que provavelmente filhos, netos, sobrinhos aqui já devem estar colhendo até cana, sabendo colher cana, né? Num simulador aqui que é muito real do que acontece hoje na prática dentro da usina, né? E, por surpresa, fui ver meu filho joga também, não sabia, né? Então, aí a gente falou, opa, melhorou mais um pouquinho. A nossa condição agora ficou um pouco mais clara. Tem tecnologia, está disponível,
E aí vem a pergunta, né? Por que não colocar isso na nossa planta industrial? Sabendo que 75% da retenção do que retém na operação, do treinamento, são em práticas experimentais, tendo isso disponível, por que não trazer isso hoje para dentro da empresa, para dentro da usina? Né? E aí, nesse momento, a gente, né, foi atrás, né, não precisou andar muito, né, bem ali do lado, fomos ali conversar com o André e com o Cláudio, né, e falamos assim, André, Cláudio, a gente sabe como operar, a gente tem procedimento, a gente tem experiência, a gente tem vivência, a gente tem pessoas, a gente tem liderança, a gente tem gestão, a gente tem todo esse conjunto disponível. Topa um desafio de criar uma ferramenta que vai revolucionar essa situação de aprendizagem nessas operações críticas nesse primeiro momento, mas que vai servir depois para nossas eficiências também, né? Não demorou 2 segundos, levantou a mão, né, e falou, vamos junto. Então, foi aí que, mais uma vez, né, nessa jornada aqui, eu acho que vai ser quase 2 décadas aí, André, se eu estou mais ou menos certo, porque eu estou 18 na Santa Cruz, você já estava na Santa Cruz antes de eu chegar lá, né, com o Cláudio. Em mais uma vez, em mais um projeto, nasce uma parceria São Martinho e Santa Cruz com a Pentagro, né, que é onde aqui o nome, que é o AVA, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que eu vou tentar explorar para vocês um pouquinho agora, né? E aqui está a interface dessa ferramenta, né? Isso já é o que eu vou mostrar para vocês aqui já é a POC, já é um produto, né? Que já está sendo já testado, a gente já está testando isso na unidade de Santa Cruz. Então aqui a gente tem a interface, né? Do AVA, uma tela de conexão, de usuário. Aqui a interface de treinamento. Aqui é uma tela de supervisão da Santa Cruz, na operação da termoelétrica. Então, ela é idêntica, né? A hora que eu abro no simulador, é isso daqui que eu vou ver na simulação. Então, ela é idêntica realmente ao simulador, ao supervisório, né? Situações de operação real da planta. Então, são cenários que nós vivemos, que a gente aprendeu, ou de situações que ainda a gente vai tentar ainda melhorar. Então, módulos, né? A gente faz essa programação. O tempo de simulação, ele respeita a operação real. Então, ele também tem essa situação também de trazer tudo isso para a mais realidade possível, né, da nossa operação. A gente agenda treinamentos, então a gente faz uma programação de treinamento, coloca isso lá na base e ele vai fazer toda essa gestão sobre esses treinamentos, sobre esses agendamentos. E aqui a simulação ela respeita os eventos. O exemplo, o intertravamento da própria automação. Então, ela traz isso também junto, né, dentro desse contexto, para que a gente esteja realmente fiel ao que realmente a gente está operando, que o operador está executando lá na operação. Aí aqui, a gente trouxe o cenário aqui normal de um COI, né, de uma operação. Na Santa Cruz, em específico, a gente tem a operação de utilidades, extração de caldo, produção de etanol e açúcar, isso tudo integrado no COI. E aí a gente olhou, qual operação a gente deve começar? Qual operação a gente entende que tem mais risco, né? E aí a gente decidiu, nesse momento, por isso que o título é a parte de caldeiras, né? A gente decidiu iniciar pela utilidades. Por quê? Operação de alto risco, alta pressão, alta temperatura, qualquer distúrbio numa caldeira, a gente sabe o que gera numa planta, né? Um desarme, um trip de uma caldeira, uma condição anormal. Então, a gente sabe qual é a consequência, tanto para a perda produtiva, também como para a situação de risco, né, que a gente tem numa operação de caldeira. E um fator que eu acho que não é a particularidade do nosso grupo São Martinho, né, da unidade Santa Cruz, é a dificuldade de mão de obra. Porque, normalmente, essa mão de obra ela é formada internamente. A gente não consegue trazer um operador de caldeira, normalmente, de uma outra área, de uma outra empresa, né? Então, normalmente, essa pessoa ela é formada dentro da própria empresa. Definida, então, o que seria utilidades, né, dentro desse contexto, começamos, então, a tentar entender um pouco mais
os resultados que a gente queria ter com esse trabalho da simulação. A gente quase não gosta de colocar nada em gráfico, né? E a gente tentou colocar isso numa curva aqui, né? Num gráfico, né? Que é onde é que a gente tem aqui os níveis operacionais e a gente tem aqui a jornada de formação desse colaborador. Que lembra que eu disse no começo da apresentação. Ela passa pela uma ANR, pelo um procedimento e ela termina numa experiência profissional. Mas o que é interessante? Conforme você vai tendo a necessidade de subir os níveis, né? E a gente entende que, como exemplo, o nível de operação de caldeira é um nível alto de complexidade, a gente tem essa pessoa, às vezes, pronta num nível de um tempo muito longo para ele tomar essas decisões operacionais, porque é só baseado na experiência dele que ele vai tendo essa jornada, né? E aí a gente identificou também um outro problema, que quando esse operador está pronto para ir para a operação, operar sozinho, né, sem esse padrinho, a gente tem subjetividade, às vezes, numa análise de um líder, porque é ele que toma a decisão baseado no que ele está entregando naquele momento do turno, do trabalho. Então, tem uma certa subjetividade também, né? Então, a gente foi tentar entender isso com a nossa liderança. Tá, como que você libera o operador para ir à operação sozinho? A partir desse nível. O outro, eu acho que é aqui. Então, a gente começou a ver que tinha também esse nível de subjetividade na liberação desse operador, né? E aí, como que ficou a nova versão, né? A versão 2024 agora desse gráfico, né? A gente insere aqui nesse contexto o simulador entre procedimento, ele tem que passar pelos procedimentos, isso não tira essa missão, né? Fixa isso aqui num simulador e continua tão importante quanto a experiência dele ainda profissional. Mas aí o que a gente faz, que é a diferença daquele gráfico? A gente traz esse operador aqui em decisões mais operacionais já no meio desse gráfico aqui. A gente tira ele aqui da ponta, onde estava baseado só no quê? Só em experiência, em vivência operacional. Que muitas das vezes a gente sabe que ele não tem oportunidade de viver tudo isso acompanhado. E em muita situação, às vezes, vai ter um problema, por exemplo, uma caldeira, ele está sozinho. E ele vai ter uma ação baseado no que aprendeu ou ouviu, mas não de ter testado, de ter feito essa operação, né? Então, a gente traz essa situação aqui hoje nesse nível do gráfico. E aí, tentando fazer um paralelo da parte do ambiente tradicional, do ambiente tradicional para o simulador, a gente começa a ver já as diferenças percebidas, né? E literalmente o que a gente espera que aconteça. A experiência na prática, a gente troca isso para um simulador. Então, aqui o que a gente quer dizer? Que o ambiente aqui, ele pode falhar. Aqui, ele falha, conta com um pouco de sorte, às vezes, e às vezes paga o preço de alguma situação, né? Aqui não. Aqui a gente coloca esses desvios, essas situações operacionais, e ele tem a oportunidade de treinar, de aprender e melhorar isso continuamente. O nivelamento também queria destacar também aqui, que foi como eu comentei, a subjetividade na liberação dessa operação, a gente tira isso e coloca isso num nível de nivelamento do conhecimento pela uma aprovação técnica definida de um padrão definido. Então, não tem mais a subjetividade da liderança nisso, né? Então, são algumas diferenças que esses ambientes nos proporcionam agora. E aí, que agora, lógico, a cereja do bolo, como que funciona esse simulador, né? Essa história tudo para quê, né? Para mostrar aqui o simulador. A gente tentou aqui fazer uma forma um pouco diferente. Eu operei caldeira já, eu sei operar caldeira, então eu já testei o simulador, né? Passei com nota boa, viu, Cláudio? Tirei uma nota boa, né? E aí a gente tentou aqui gravar para vocês aqui um vídeo, né, de um teste, de uma simulação. Então esse painel aqui, ele é um painel de instrutor, então ele se divide em dois painéis, instrutor e aluno, né? Então aqui a gente tem uma pessoa qualificada que faz toda a gestão da programação, dos agendamentos, né, desses alunos que vão estar participando para esse período, né? Baseado nisso, a gente passa para o módulo aqui do aluno. A gente começa com uma avaliação de reação aqui, perguntando como que ele se encontra para fazer essa operação hoje. Está bem?
Se não estiver bem, não vai nem para frente, tem que ficar aqui, né? É uma outra data, né? Aqui a gente tem o tempo de simulação, a gente tem um resumo da operação, abre o procedimento operacional aqui do lado para ir acompanhando como funciona essa operação. Então ele faz essas consultas, né? E aí ele vai, literalmente, ele vai para a prática, né? Ele abre então o cenário da caldeira e aqui ele vai começar a fazer a sequência operacional. A gente fez uma relação aqui que essa operação de caldeira ela tem muita relação com o campo. Então tem informações que o operador de caldeira ele tem que ter o consentimento do campo para poder tomar uma ação. Então a gente tem essa interface que ele tem a devolução do campo que está tudo bem para ele poder continuar. E agora ele vai começar a fazer toda a simulação, tá? Então ele vai começar a clicar nas caixinhas, ele vai ligar uma bomba, um motor ou uma que seja algum item elétrico. Ele vai errar, vai vir a mensagem de erro, vai estar escrito o porquê que ele errou, né? Isso tudo no ambiente de simulação. E aqui, de novo, né, ele vai fazendo as operações. Outro erro, não fui eu que fiz essa simulação. E aqui ele chega no final da simulação. E o que traz no final da simulação? Traz para ele uma nota, o desempenho dele, né? Quanto tempo ele demorou e todo o histórico dele, cada clique que ele deu em cada momento da operação. Então, assim, é todo o diagnóstico colocado numa visão, né? E uma nota. E aí, para concluir essa etapa de formação dele, a gente vai para uma prova teórica, que não vamos esquecer a teoria, que também tem que ser colocada. Perguntas que são feitas aqui, né, para ele. Ele vai responder essas perguntas da mesma forma que ele fez ali na simulação. Resultado, acertos, número de erros e o final da aprovação dele. Então, o final da aprovação dele aqui se baseia em cima desses ambientes que a gente mostrou aqui bem rápido, tá? Isso tudo já foi um ponto que a gente nem imaginava que a gente chegava em um tempo tão curto, né? E aí, então, a gente volta de novo na visão da capacitação tradicional, que era desse jeito aqui. E aí, agora a gente olha, inserindo mais 2 itens nesse trabalho, que é a imersão, que a gente mostrou aqui, que é o AVA, e o diagnóstico do trabalho operacional, que é aquela avaliação que o líder vai fazer no campo, de uma forma também diferente, automatizada, né? Que é o próximo passo que a gente está começando agora em construção, né? Que é onde no próprio supervisório, esse colaborador ele já tem o resultado da operação online dele. Então, ao invés do líder pegar lá, ir lá no campo ou lá no supervisório fazer uma análise do desempenho dele, o supervisório já está conectado com o modelo operacional e ele já vai gerando para ele já os acertos, os erros, a gravidade, inclusive, do tipo de erro que ele teve, se não foi um erro grave, né? E isso depois a gente leva num outro ambiente. A gente até colocou um operador de caldeira bom aqui, ó, tal de André Lins aqui, ó, que, na verdade, né, o final do resultado do trabalho dele, ele vai para aquela área que eu mostrei lá, que é a estação 6, o Espaço Excelência, e já entrega um resultado do que ele tinha esperado para aquela operação e o resultado que ele teve. De forma que a liderança, a gestão, já se inicie em cima de um diagnóstico não eficaz, que ele já comece a tomar ações sobre isso, né? Então, isso tudo já de modo automático, de modo online. E isso, turno a turno. Dessa forma, a gente começa a ver a visão de dados, e isso é um cenário que a gente tem hoje lá acontecendo em qualquer lugar. Operações não conforme, operações conforme, operações mais ou menos. Qual delas estão corretas? Qual delas é a melhor? Né? Então, já nos abre um outro momento para a gente começar a fazer essa análise de dados e trazer isso num outro ambiente que a gente criou na organização, que é uma sala que gerencia dados. Então, todos esses dados que estão sendo gerados, eles vão para essa sala, a gente chama de Sala Excelência, no qual ela vai fazer uma análise do melhor perfil, da melhor
operação para a gente poder fazer de novo a alimentação desse sistema de novo, tá? Bom, pessoal, e aqui, né, a Santa Cruz do hoje, para finalizar aqui que eu já estourei o tempo, né? Eu queria frisar esses 3 itens, né? Então, a Santa Cruz do hoje é uma Santa Cruz de empoderamento, ela é uma Santa Cruz de capacitação e ela é uma Santa Cruz de inovação, né? E isso a gente acredita muito que essa é a situação da indústria da manhã, tá bom? Então, finalizo aqui agradecendo, né, a oportunidade, a Pentagro, ao evento, de falar um pouquinho desse tema tão importante para a gente. E eu fico à disposição aí para contatos, situações futuras que sejam necessárias, tá bom? Obrigado. Obrigada, Eduardo. Esse projeto é um exemplo de como o treinamento digital pode transformar equipes e operações. Fique aqui para receber o prêmio em nome da usina Santa Cruz, e quem irá entregar é o Cláudio Policastro.